Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós já estamos no 3º domingo
da Páscoa, da vitória, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa, como disse João, é a terceira aparição de Jesus aos discípulos. E é muito interessante as minúcias, os detalhes que João contou. Né? É real, é verdadeiro. Jesus ressuscitou. Jesus apareceu para os seus discípulos, 1, 2, 3, várias vezes. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E como foi importante para os discípulos terem essa certeza. Porque nós vemos que no começo do Evangelho, os discípulos, eles tinham voltado para suas casas, para a Galileia. Os discípulos estavam desanimados. Os discípulos voltaram a pescar, voltaram para a rede, para a vida de antes de encontrar Jesus. E mais uma vez a pesca foi infrutífera. Não tinha peixe. No coração daqueles homens estava claro que Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus foi enterrado. E o corpo dele ficou enterrado. Parece que aqui o sonho acabou. Parece que foi um bonito sonho que agora, a vida real, vamos ter que voltar para as mesmas coisas. Para a nossa vidinha, para a nossa realidade, para a nossa pescaria, nossa profissão. Eu repito, eles fizeram isso. Eles estavam tristes, estavam dispersos, estavam desanimados, porque Jesus tinha morrido. Meus queridos, não sei se você já teve uma experiência com Deus forte, né? Você já fez um encontro assim, de 1 dia, 2 dias, no final de semana, normalmente nesses encontros, né? Como disse, 43 adolescentes estão fazendo essa experiência esse final de semana da nossa paróquia, e normalmente, né, o encontro é maravilhoso, né? A graça de Jesus, o encontro com o Senhor, as bênçãos, né? Normalmente amanhã eles vão chegar na missa da noite transformados, o rosto brilha, a graça de Deus é visível na vida deles e de quem fez, né? Mas nós também experimentamos isso na segunda-feira. Vamos voltar para a nossa vida. Vamos voltar para o dia a dia, para a nossa casa, para as mesmas pessoas, para o nosso trabalho, para a mesma chatice, para as mesmas coisas. Depois nós vamos voltando para os mesmos pecados, para a minha miséria. Parece que o sonho acabou, foi tão bom lá, mas tem que voltar. Parece que só foi lá que Jesus morreu e que não tem mais. É exatamente aí, neste momento, nessa situação, que Jesus aparece, que Jesus se manifesta, que Jesus diz para os discípulos: eu estou vivo. Eu não morri, eu morri, mas eu ressuscitei. Eu venci, porque essa é a grande questão. Diante da pesca infrutífera daqueles discípulos, João grita lá de dentro, lá de cima do barco: Pedro, é o Senhor. É Ele quem está ali. É Ele quem está vivo. E quando eles reconhecem que é o Senhor, e quando Jesus manda eles lançarem a rede, aí sim, tem pesca, tem peixe, tem vitória, tem resultado, tem graça. Jesus está vivo. O grande problema não é que Jesus não está conosco, é que quando nós voltamos para a nossa vidinha, nós vamos nos esquecendo que Ele está do nosso lado. A gente começa a parar de rezar, a gente vem todo empolgado. Aí eu vou rezar todo dia, aí eu vou para isso todo dia, aí se eu errar vou me confessar, mas o tempo vai passando, a gente vai mais um dia, mais o outro, aí já não vai na missa, aí já deixa de ir, aí já não se confessa mais, aí vira tudo. Porque parece que Jesus não está vivo. O problema está aí. Quando João disse ao Senhor, tudo se transformou. Meus queridos, a grande graça da nossa vida é buscar reconhecer que nós temos um Senhor que está vivo, que caminha conosco, que venceu, e nós podemos viver. O grande segredo da nossa evangelização, o grande segredo é que nós cristãos busquemos fazer tudo, como se dependesse de nós. Temos que fazer, mas temos que ter a certeza que o êxito, que o resultado
que a pesca milagrosa só acontece se nós tivermos a certeza que o resultado só acontece por causa de Deus, por causa da sua palavra, por causa do seu poder, por causa da sua voz. É Jesus. Ele está vivo. É o Senhor. Vamos reconhecer nesta missa que nós estamos celebrando. Jesus está vivo. É Ele o Senhor. Ele caminha conosco. Essa certeza, meus queridos e minhas queridas, transformou a vida daqueles discípulos. E nós vamos ver na primeira leitura aqueles discípulos evangelizando, anunciando com todo ardor, com toda a força, com toda a graça que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo. Mas eles aprenderam, porque eles não foram com apenas suas capacidades humanas, que não tinham muitas. Eles foram, e disse ele, ser testemunhas de Jesus ressuscitado. E diz, o Espírito Santo em nós. Já não estavam mais sozinhos. O Senhor estava com eles. O Espírito Santo estava com eles. E é o Espírito Santo que impulsiona a vida daqueles discípulos, meus irmãos e minhas irmãs. E nós vamos ver que aquelas pessoas se convertiam, que as graças aconteciam, que os milagres aconteciam, porque o Espírito Santo estava com eles, o Senhor ressuscitado estava com eles, e eles anunciavam com todo ardor, com toda a força, com toda a alegria, com toda a vibração, que Jesus está vivo. Vivo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos, não converto ninguém. Minha casa, que difícil. Mas fulano, mas Nossa Senhora, onde está a tua força? O que você está indo? É o Espírito Santo em você? Porque essa é a grande questão, meus queridos. Nós estamos indo com Deus? Nós temos vida de oração? Nós temos vida sacramental? Nós temos vida de comunhão com o Senhor? É o Espírito Santo em nós que nos dá a graça de sermos testemunhas. A pior coisa da gente ver, meus queridos, é um católico, é um cristão que vai pela vida, como dizia o Papa, um cara de maracujá de gaveta. Desanimado, triste, reclamando de tudo, nada presta, a vida, o azar. Meus queridos, a gente vai querer converter quem é assim? Quem? Nosso Senhor é um Deus vivo. A nossa igreja é uma igreja viva. E a gente vai como morto pelo mundo? Rapaz, se eu souber os problemas que eu tenho, a minha saúde que eu estou vivendo. Olha os discípulos. Eles iam perseguidos. Eles iam humilhados. Chicoteados. Açoitados. E saíam felizes. Felizes. O Seridinho disse, eu falei isso por causa do nome de Jesus. Não me venha falar dos problemas. Todo mundo tem problema. Mas o grande problema é quando nós fazemos dos nossos problemas o centro da nossa vida. O centro da nossa história. Aí, meus queridos, aí não. Jesus ressuscitado é o centro. Jesus ressuscitado é a vida. Jesus ressuscitado que disse para eles, seguir, anunciar. E eles foram, e nada de ninguém, nenhum problema foi capaz de parar aqueles homens. E nada nem ninguém, nenhum problema será capaz de parar também a nossa vida, nosso ardor, a nossa força. Se nós formos por esse mundo com o Espírito Santo em nós. Ele é o Senhor. Ele está aqui. Ele está vivo. Que Ele nos ajude a ser cristãos vivos. E para que isso aconteça, uma coisa é fundamental. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. É o amor, meus queridos. O Senhor não quer simplesmente de mim, de você, a nossa boa vontade, os nossos dons, o nosso tempo, ou as nossas esmolas. O que o Senhor deseja de nós é o nosso amor, é o nosso coração.
É isso que ele deseja de nós. Pedro era um homem muito empolgado. Muito, Senhor, eu vou morrer contigo. Eu vou ficar contigo, eu não vou te abandonar nunca. Pedro, tu me amas. Porque somente se tu me amar, você vai ser capaz de entregar a vida. Eu amo. E essa pergunta é para todos nós hoje, queridos. Padre Carlos, João, Maria, Tiago, Felipe, Andréia, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Foi por amor a Jesus. E foi por Jesus que esses homens entregaram a vida. Foi por amor a Jesus. E é por amor a Jesus que a igreja está no céu, diante do Cordeiro, como disse João no Apocalipse, exaltando, glorificando. Foi por amor a Jesus e por Jesus que a Virgem Maria entregou a sua vida, que ela nos adotou como filhos, que é agradecida por nós. É por amor. Somente o amor vence. Somente o amor salva. Somente o amor viverá para sempre. Tudo acabará. Somente o amor permanecerá. Padre Carlos, amemos. É isso que o Senhor pergunta para cada um de nós. Porque, queridos, se nós amamos de verdade o Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém. Porque somente o amor vence. Vamos pedir isso ao Senhor para cada um de nós. Vamos entregar migalhas para Ele. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes. Porque ele lembrou que por 3 vezes ele negou o Senhor. Mas ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes das minhas fraquezas. Mas tu sabes que eu te amo. Que essa também, queridos, seja a nossa resposta neste dia da Páscoa, da aparição do Senhor. É Ele. Ele está vivo no meio de nós. Que possamos amá-lo e dar esse testemunho do Espírito Santo em nós, de homens e mulheres vivos, porque seguem um Deus vivo, que ressuscitou, para que nós também pudéssemos ressuscitar. Pedro, João, Tiago, Maria, Andréia, Paulo, tu me amas, que assim seja.